Olá, tudo bem? Meu nome é Eric, eu sou líder master de desbravadores e que a graça de Jesus possa estar com você. Nesse momento, eu vou conversar um pouco sobre as cerimônias e elas fazem parte do nosso dia a dia dos desbravadores e é importante que nós possamos fazer ela de forma correta, de forma que impressione a mente de todos que participam. E há muitas coisas que nós vamos conversar agora. Então, nesse momento, para começarmos, eu gostaria que nós meditássemos um pouco no que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 40, onde diz: faça-se tudo decentemente e com ordem. Nesse capítulo, Paulo dá umas orientações à igreja de Coríntios para que eles realizassem o culto de forma a que todos entendessem o que estava sendo dito, as profecias que iam sendo reveladas. Então, é isso que nós devemos fazer no nosso dia a dia, não só na igreja, não só nos bravadores, mas na nossa família, na nossa profissão e nas cerimônias que realizamos, para que todos possam compreender o que está sendo dito, o que está sendo realizado ali na cerimônia. O espírito de profecia também deixa claro que os rituais que eram feitos pelo povo de Israel, cada um dos sacrifícios, cada uma das ordens que Deus deu, era para que o povo tivesse em mente que tudo que Deus faz é organizado e tudo que Deus faz tem um símbolo, tem um significado. E dessa maneira também a imaginação de todos possa ser ativada, assim como a compreensão e que possa abrir para as revelações que Deus tem a passar. Então, por isso que nós também temos que realizar as cerimônias de forma organizada. Alguns objetivos dentro das cerimônias que nós realizamos no Clube dos Desbravadores. Nós podemos acompanhar aqui que na tela que um dos objetivos é reconhecer com dignidade e seriedade a progressão, a conquista dos desbravadores e dos líderes em suas classes, em suas lideranças, em suas excelências, e tudo isso deve ser feito de forma digna, séria, solene e que todos vejam e possam entender que aquele momento é muito importante. Então também nós podemos ver como um dos objetivos realizar as cerimônias, ele também dá um passo para que nós possamos entender que está começando e está terminando uma reunião, um evento, uma cerimônia grande. Então, o cerimonial que nós realizamos, ele também tem essa função de iniciar e terminar os eventos que realizamos de forma organizada, né? Vocês podem ver também aí que nós colocamos como objetivo envolver todos os membros. Com certeza existem aqueles desbravadores que se sentem à parte, tanto na escola quanto em casa, e infelizmente até mesmo em alguns lugares no clube podem se sentir à parte. Então nós, como líderes, nós temos que ter em mente, observar e entender quem são esses desbravadores e incluí-los. E a cerimônia é uma grande oportunidade para que nós possamos fazer isso, incluir todos, né, na realização do evento. Então fique atento e use a cerimônia de forma a haver uma inclusão de todos os desbravadores. Existem muitos métodos e materiais que o Clube de Desbravadores eles têm em mãos para ensinar valores aos desbravadores, aos jovens, aos adultos e às cerimônias também. Porque ao compreender o objetivo e realizar de forma contínua, em diversas maneiras, em diversas cerimônias ao longo do ano e da vida, nós ensinamos de forma repetida aos desbravadores valores, tais como disciplina, organização, pontualidade, e que tudo que nós fazemos para Deus tem que ser organizado e planejado. Então, existem valores que também cerimônias impressionam na mente dos desbravadores. Seguindo aqui, nós podemos entender por que então realizar as cerimônias. Porque aprender a fazer as cerimônias dentro do Clube dos Desbravadores, nós sabemos que existem diversas investiduras, diversos eventos em que são realizados condecorações, passagens de uma função para outra. Então, você que é instrutor, você que é diretor do Clube de Bravadores, deve entender e saber realizar essas cerimônias para que quando ocorrer esses eventos, eles ocorram de forma correta. Algumas regras dentro das cerimônias que já são determinadas por lei, porque tem a ver com a bandeira do Brasil, com o hino nacional, mas há outras regras que são padronizadas pelo Ministério Jovem. E caso haja dúvida, sempre se basear no que é solene, no que é fluido. E, em último caso, se você tiver alguma dúvida, pode procurar a associação e terá maiores informações. Então, você que é um líder deve saber realizar as cerimônias. Aqui nós vamos continuar vendo quais são os tipos de cerimônias mais frequentes que nós devemos ter uma atenção
e aprender a realizar de forma correta. Vocês podem ver aí na tela as reuniões regulares, elas têm que ter cerimônias, o hasteamento e arreamento das bandeiras, condecorações de especialidades, que deve ser corriqueiro e comum, a admissão de lenço, investiduras de classe, incluindo a de liderança, e a insígnia de excelência. Um ponto que eu gostaria de frisar, é que quando houver um hasteamento de bandeiras, também deve haver um arreamento, e não somente um, deve haver os dois, tá bom? Então isso é muito importante e deve ficar claro para todos nós, tá bom? A saudação Maranata, que todos nós já conhecemos, e vale lembrar aqui nesse módulo, que a saudação Maranata, ela é um símbolo, assim como diversas coisas que existem dentro do Clube de Bravadores é um símbolo, mas ela também passa uma mensagem muito importante do que nós aguardamos, do que nós pregamos, né? A saudação Maranata é muito importante e usada em diversos contextos no meio dos bravadores. Então vamos a ela. A saudação Maranata, ela se constitui da posição com os braços em 90 graus de abdução de ombro e 90 de flexão de braço, com a palma da mão espalmada para frente, os dedos apontados para cima e o dedo polegar flexionado à frente da palma da mão. Nessa posição, nós estamos montando a posição Maranata, que tem um significado muito importante. Cada um dos dedos tem um significado: amar, anunciar, apressar e aguardar a volta de Jesus. E o dedo que está fletido na palma da mão significa a nossa reverência diante da presença de Deus, a nossa entrega total a Deus. Então essa é a posição Maranata, a nossa saudação Maranata, e ela é usada quando nós encontramos amigos e desbravadores em qualquer lugar, em igrejas, parques, na rua, nos cultos, para iniciar os cultos, e também nos votos que nós conhecemos dos desbravadores, no voto do desbravador e no voto de fidelidade à Bíblia. Então a saudação Maranata, ela é muito importante. Nós vamos continuar aqui agora falando sobre o voto de fidelidade à Bíblia. O voto de fidelidade à Bíblia que nós já realizamos dentro do cerimonial, ele constitui em uma posição onde nós conjuramos o nosso respeito à Bíblia. E é uma posição adequada para isso. O Rude, que traz essa informação para a gente, ele foi atualizado e ele traz uma informação nova que eu gostaria de falar. A pessoa que está realizando o voto de fidelidade à Bíblia, ela deve apoiar a Bíblia com a sua mão esquerda e a sua mão direita ficar sobre a Bíblia. E assim, todos na igreja estarão participando do momento de voto de fidelidade à Bíblia. Só que o Rude traz agora que os desbravadores que tiverem Bíblia, eles também podem realizar essa mesma posição, igual a pessoa que está realizando na frente o voto de fidelidade à Bíblia, com a Bíblia apoiada na mão esquerda e com a mão direita sobre ela. E as demais pessoas e os demais desbravadores que estão nesse evento, que não têm a Bíblia, eles realizam a saudação Maranata, como é comum, como nós conhecemos já. Então, o voto de fidelidade à Bíblia, ele é um dos ideais dos desbravadores e ele tem essas posições que eu acabei de explicar para nós realizarmos, e deve ser feito assim porque é assim que o Rude nos orienta. Continuando aqui, nós estamos falando agora da posição para a oração. É uma posição muito importante porque é esse momento que nós vamos falar com o nosso Deus, e assim como a posição de descansar, também na posição para a oração, a pessoa, o desbravador, ele vai apoiar, vai segurar a mão direita com a mão esquerda. Ou seja, a mão esquerda vai pegar a mão direita e a mão direita vai fechar na frente, na altura do cinto, né, do desbravador. E nesse momento será realizado a oração. Geralmente, quando realizamos essa posição para a oração, quem fala a posição para a oração geralmente é um líder dos desbravadores, e o clube que está ali presente, ele fala o seu verso tema, o verso tema do clube. É repetido e em seguida começa a oração. Então, tudo isso nós conhecemos bastante e nós estamos trazendo aqui de uma forma para que fique claro a todos. Há uma sequência básica para nós realizarmos os votos dos desbravadores. O manual administrativo do Clube de Desbravadores, ele traz essa sequência, que é uma sequência clara, básica e até antiga, que nós devemos realizar os ideais, que vocês podem ver aí na tela qual é essa sequência, né?
a entrada das bandeiras, o hino do Brasil, o hino dos desbravadores, o voto dos desbravadores, a lei dos desbravadores, o alvo, o lema, o objetivo, o voto de fidelidade à Bíblia e a oração. Então, essa sequência é a sequência que o manual ele pede, é uma sequência que nós já conhecemos, mas você pode me dizer que você viu no manual administrativo também o voto de fidelidade à Bíblia. Muito bem, o voto de fidelidade à Bíblia, ele fica mais adequado ser realizado quando acontece um evento jovem, né? Quando acontece um evento jovem. Porque esse voto, esse propósito, na verdade, ele é de cunho JA. Então, esses ideais que nós estamos falando aqui, eles são muito importantes serem respeitados a ordem que eles são escritos, porque é assim que o manual pede. Então, em alguns casos que alguns clubes invertem a ordem, está incorreto. Não deve ser feito assim. Deve ser feito nessa forma, nessa sequência. O hino do Brasil, segundo a Lei 5.700, é dito que ele é facultativo. Então, ele pode ser tocado ou não dentro de programações religiosas. Então, dentro de programações religiosas, ele pode ser executado ou não. Tá bom? Aqui você pode ver no canto direito da tela que o hino do Brasil, quando for executado, ele deve ser executado de forma integral. Nunca deixe que ele seja executado de forma parcial, porque não está correto, tá bom? Então o hino do Brasil deve ser executado de forma integral. E a posição das bandeiras pode gerar confusão às vezes para algumas pessoas que estão iniciando a organização de cerimônias, mas é fácil, tá bom? E vocês podem ver aí na tela também que nós colocamos de forma didática para entender como que deve ser organizada as bandeiras, a posição das bandeiras quando estão de frente para o público, para a igreja, para as pessoas que estão assistindo à cerimônia, certo? Quando houverem números ímpares de bandeiras, nós colocamos a bandeira principal, que é a do Brasil, no centro. Então as demais bandeiras estarão ao lado direito e ao lado esquerdo da bandeira do Brasil. E essa visão é da visão da bandeira para o público, tá bom? Então essa ordem direita e esquerda é da visão da bandeira para o público. E quando houverem números pares de bandeiras, nós podemos delimitar uma linha central e a bandeira principal, que é a bandeira do Brasil, ela vai estar à direita dessa linha medial que nós delimitamos. Então, a bandeira de segunda maior importância estará à esquerda. E nessa configuração estarão todas as outras bandeiras, direita, esquerda, direita, esquerda. Então, só para ficar mais claro isso que eu estou dizendo, eu vou colocar aqui algumas imagens como exemplo disso que eu estou falando. Por exemplo, vocês podem ver de baixo para cima, quando houverem 3 bandeiras, número ímpar, como eu expliquei, a bandeira principal fica ao centro. Então, a segunda principal bandeira fica à direita e a terceira fica à esquerda. E como vocês podem ver em 4 bandeiras, a bandeira do Brasil, que é a principal, fica à direita da linha central, como eu expliquei, e a segunda de maior importância fica à esquerda. A terceira fica à direita, que é a do município, e a quarta de maior importância fica à esquerda, que é a do Clube de Desbravadores. E assim você pode acompanhar a ordem. 5 bandeiras, um número ímpar, 6 bandeiras, um número par. Sempre lembrando que a ordem de importância segue-se de forma que as bandeiras que representam lugares geográficos são mais importantes que bandeiras que representam instituições. E depois disso vem a ordem de antiguidade, tá bom? Então é assim que nós delimitamos, nós definimos quais são as bandeiras mais importantes dentro da cerimônia e como nós vamos organizá-las, tá certo? A ordem unida ela deve ser realizada dentro das cerimônias dos desbravadores, dentro do culto, dentro da programação do evento? Sim e não. Como assim? Não é adequado, na verdade o manual administrativo fala que não é adequado realizar a ordem unida no sábado. E quando for no sábado e dentro da igreja, muito menos, deve ser realizado ordem unida vigorosa. Mas ao se pôr as bandeiras durante as cerimônias, elas têm um comando de voz, um comando que elas
precisam obedecer para que se ocorra a cerimônia de forma correta e organizada. Então, para as bandeiras, sim, há um comando de ordem unida. Só que não deve ser um comando gritante, um comando vigoroso, que chame atenção demais para isso durante as realizações dos programas, né? Então, o guarda-bandeira do Brasil é que deve saber dar as ordens para as outras bandeiras e elas vão seguindo esse passo a passo durante a realização das cerimônias, tá certo? Pode-se haver também alguém à frente dando essa ordem, porém que essa pessoa não fique ao centro, não chame mais atenção do que todos que estão ali à frente realizando a cerimônia. A pessoa deve ficar ao canto, tudo bem? Então, assim, essa ordem unida, mas para as bandeiras dentro da programação das cerimônias. Nós temos aqui na tela, como vocês podem ver, algumas informações importantes. Como é que as bandeiras devem entrar no recinto, dentro da igreja, dentro do evento? Sempre no ombro, tá certo? Os portas-bandeiras, as pessoas que estão levando as bandeiras, devem saber, no mínimo, esse seguinte comando de ordem unida, esses comandos de ordem unida, né? Ombro símbolo, apresentar símbolo, descansar símbolo, sentido e descansar. Muito bem, então aqui eu vou tentar deixar claro em que momento nós usaremos esses comandos de ordem unida dentro dos ideais que serão realizados nas cerimônias. Eu vou voltar aqui a tela um pouquinho e nós podemos ver aqui os ideais dos desbravadores, né? Começando pelo hino do Brasil, hino dos desbravadores, volta e assim em diante. Durante o hino do Brasil, as bandeiras elas devem estar em posição de apresentar símbolo, tá certo? Esses comandos vocês vão aprender mais em ordem unida, mas durante o hino do Brasil, todas as bandeiras devem estar no comando de apresentar símbolo, onde a bandeira do Brasil fica mais alto e as demais bandeiras elas ficam à frente, em posição diagonal, tá bom? Então, durante o hino do Brasil, apresentar símbolo. Durante o hino dos desbravadores, as bandeiras retornam ao ombro. Essa posição chama ombro-símbolo, tá certo? Então, ombro-símbolo durante o hino dos desbravadores. Durante o voto dos desbravadores, as bandeiras novamente voltam a estar em apresentar símbolo. Então, como eu havia explicado anteriormente, a do Brasil fica mais alto, né? Fica em direção ao céu, acima, e as outras bandeiras à frente, em posição diagonal, em apresentar símbolo durante o voto dos desbravadores. Durante a lei, alvo, lema e objetivo, as bandeiras novamente retornam ao ombro, em posição chamada ombro-símbolo, tá certo? E por último, no voto de fidelidade à Bíblia, as bandeiras novamente, por ser um voto, por a igreja estar em saudação maranata, as bandeiras também apresentam símbolo novamente, na mesma posição que já havia explicado anteriormente, tá certo? Só que quando termina o voto de fidelidade à Bíblia, as bandeiras elas não voltam para o ombro símbolo. Agora, quando termina o voto de fidelidade, as bandeiras elas descansam o símbolo e vão para a posição de sentido. E quando a pessoa que vai fazer a oração fala assim para os desbravadores, posição para oração, que é uma posição de descansar, as bandeiras elas entram automaticamente em posição de descansar, descansar com as bandeiras, tá certo? Então, durante a oração, as bandeiras ficam em posição de descansar. E ao final da oração, elas voltam para a posição de sentido. E aí ela rompe marcha e sai fora de forma para colocar as bandeiras nos estandartes, nos apoios que estarão na igreja. Tá certo? Então vamos passar aqui e eu acredito que isso tenha ficado claro, mas se de alguma forma houver alguma dúvida, nós vamos tirar aqui agora nesse momento. Como dica, sempre que for dado o comando apresentar símbolo, também está sendo dado o comando de saudação maranata. Então, de forma a tirar as dúvidas, sempre que for dado apresentar símbolo, ao mesmo tempo a igreja estará em posição maranata, tá certo? Que é no voto e no voto de fidelidade à Bíblia. Durante o hino do Brasil, é apresentado o símbolo? Também. Nesse caso, a igreja não estará em saudação maranata, mas as bandeiras estarão sim em apresentar símbolo. No hino dos desbravadores, a bandeira fica à frente? Não, não fica à frente, tá certo? Se aí você já viu em algum lugar alguém fazendo isso, levantando a bandeira de desbravadores, ou qualquer outra bandeira durante o hino dos desbravadores, está incorreto, tá bom? As bandeiras, elas ficam em posição de ombro-símbolo, tá bom?
Então, na oração, as bandeiras continuam no ombro, como eu já expliquei? Não, elas entram em descansar, tá certo? As bandeiras entram em descansar. E no fora de forma, apenas dá a posição de sentido, levanta-se a bandeira e rompe marcha para colocar a bandeira no apoio. Então, algumas regras que elas, com o passar do tempo, com a repetição nos eventos que vão acontecendo durante o ano, durante os anos, elas vão se tornando mais fáceis. Mas de imediato pode parecer difícil. Porém, se você tiver uma compreensão, uma calma para entender o que está sendo dito, isso se tornará fácil conforme a prática, conforme a repetição, tá bom? Algumas dicas que são bastante úteis para as cerimônias, que não se resumem apenas ao momento dos ideais, mas a toda a programação que está sendo realizada. Torne a programação leve, solene e simples, para que as pessoas elas não se confundam nas competências em que elas forem realizadas durante a cerimônia, para que elas não esqueçam, se atrapalhem, falem coisas indevidas. Então, deixe a cerimônia sempre enxuta, leve e simples. Nós podemos ver aqui, busque o inspirador ao invés do dramático. Eu já pude presenciar algumas vezes, algumas entradas de ideais, algumas formas de se fazer ideais, usando peça, música e a combinação disso, e de forma que algumas vezes se tornou engraçado, outras vezes demorou demais. Então, busque-se um inspirador, o solene ao invés do dramático, tá ok? Ensaie as partes da cerimônia, se preciso, mas a recomendação que eu dou é ensaie sempre. Marque um dia anterior, 2, 3 dias anterior para ensaiar, principalmente com os desbravadores. As crianças elas tendem a estar um pouco desatentas, a esquecer, então ensaie para que fique claro o que cada um vai realizar durante a cerimônia, tá bom? Se as partes faladas não forem decoradas, que seja preparado cartõezinhos digitados. Isso aqui, como eu falei, é durante toda a cerimônia, durante todo o programa. Existem momentos que haverão jograis, peças. Então, nesse caso, sim, façam-se cartões para que não fique confuso, que não fique atrapalhado, que fique fluida a programação. Os ideais eles devem ser realizados de forma decorada, de forma que todos saibam de cor, falem sem ler as suas partes, tá bom? Mas dentro de um evento, geralmente há visitas a autoridades, a pais, pessoas que não conhecem o clube, que não sabem quais são os ideais. Então, nesse caso, a recomendação é que se projete, se for possível, projetar os ideais na tela. Tenha esse cuidado, tenha esse bom gosto de se atentar aos detalhes durante a programação, e a programação ficará mais bonita e mais fluida, tá certo? Então, não apresse a cerimônia, mas cuide para que ela se desenvolva fluentemente, sem demoras, tá certo? Não se preocupe se alguém está lá na frente e o horário está ficando mais avançado, não apresse, não se mova para ir lá falar para que as pessoas façam tudo mais rápido, porque vai ficar feio a programação. Então deixa que tudo ocorra de forma natural, mas para que ocorra de forma rápida, treine antes. Tá bom? Treine antes as partes, veja como vai ficar o tempo e quando for a realização do evento, tudo já ocorrerá de forma natural. Tá bom? Siga uma lista de materiais e preparativos com antecedência. Isso porque podem esquecer alguma coisa. Um exemplo é o playback da entrada das bandeiras, dos ideais. Você se preocupou com tanta coisa, em convidar tanta gente e esqueceu os playbacks. Então, porque tudo isso ficou na sua cabeça, você não fez uma lista. Então, faça uma lista, pergunte de uma outra pessoa que também realiza cerimônias, que conhece, se está faltando alguma coisa dentro daquilo que você preparou, para que não falte nada, para que a sua programação ocorra de forma natural e fluida, tá certo? Algumas dicas também são muito importantes, como por exemplo, convide líderes da igreja, da sua igreja local, convide líderes de igrejas ao redor, adventista ou não, convide autoridades locais, prefeitos, vereadores, presidente do bairro, convide autoridades, pessoas que não são da igreja, donos de mercadinhos, pais, para que estejam presentes, para que eles assistam a sua programação que vai ser bem feita, e assim eles, ao assistirem, serem impressionados com a solenidade, com a beleza que vai ser a sua cerimônia, a mente deles também possa estar aberta para ajudar o Clube de Bravadores e também para receber, quem sabe, a palavra de Deus, que é o nosso principal objetivo.
durante as cerimônias que realizamos, não realizamos somente na igreja, realizamos também ao ar livre. E podemos realizar essas cerimônias dos ideais, das bandeiras, de investidura, de admissão de lenço, com decorações ao ar livre ao redor de fogueiras. É uma dica que está aqui, que você pode ver aqui na tela de uma forma bem rápida. As fogueiras, elas têm esse efeito, né, de pressionar a mente, de trazer para o espiritual, de ajudar a entrega, tá bom? Então, crie esse ambiente em acampamentos para que todos ali possam estar com isso na memória para sempre, serem impressionados, tá bom? Durante as cerimônias que você estiver realizando. Estimule o uso de artefatos coloridos, não é fogos, isso aqui, artefatos coloridos seriam flâmulas, bandeiras, estandartes, que identifiquem os ideais, o símbolo do clube, o escudo dos desbravadores, o que aquela programação está falando, de que ela está falando. Então, use essas formas coloridas de abrilhantar mais a sua cerimônia. Não deixe ser uma cerimônia sem presença visual, tá bom? Então, procure usar esses artefatos coloridos que chamem a atenção. Os que serão honrados devem ficar à frente. Isso aqui é uma coisa que é básica, né, que nós podemos entender. Nunca deixe as pessoas que serão investidas, honradas, condecoradas de canto. Posicione elas sempre à frente, né? Se um púlpito estiver central e estiver ocupando espaço da frente, coloque as pessoas à frente ou ao lado, mas sempre em destaque, tá certo? Tem o mestre de cerimônias, isso é extremamente importante. Você mesmo pode ser o mestre de cerimônia, mas o ideal é que você que está na organização convide uma outra pessoa para ser o mestre de cerimônia, que é aquela pessoa que vai falar durante a programação. E isso é muito importante, pois não cria vácuos durante as cerimônias, tá certo? O mestre de cerimônia, ele vai falar o momento que todos devem ficar em pé, todos devem sentar, qual é o hino que vai ser cantado e quem vai entrar agora, chamar as pessoas que vão ser homenageadas ou investidas, tá bom? Então, o mestre de cerimônia é aquela pessoa que vai falar ali na frente. Pode ser você, mas é ideal que seja outra pessoa, tá bom? Isso é muito importante. E distribua as cópias da programação para todos os envolvidos, para que todos saibam o que está acontecendo e que horas vai terminar a sua programação, quem é que vem depois. Isso é muito importante durante as cerimônias. Agora, para nós terminarmos, Ellen White, no livro Evangelismo, diz assim: os anjos, eles agem em harmonia, e todos os seus movimentos se caracterizam pela perfeita ordem. Quanto mais nos esforçamos por imitar essa harmonia da ordem angélica, tanto mais bem-sucedidos serão os esforços destes agentes celestiais em nosso favor. Quando nós procuramos fazer tudo de forma organizada e bem feita, Deus, os seus anjos, estarão ao nosso lado nos ajudando e pressionando a mente das pessoas que estarão assistindo a programação e daquelas que também estarão fazendo parte da programação. Então todos serão abençoados. Por isso não faça nada de qualquer forma, faça tudo da melhor forma possível, porque é para Deus. Então, um grande abraço a todos.